Oi, adoradores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bastante tempo que eu não apareço por aqui, peço perdão, não é por mal. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho desanimada de postar, ministrações aqui no canal por conta das restrições do YouTube, direitos autorais, enfim. Tava tendo muito problema com isso e eu acabei desanimando. Mas em nome de Jesus eu vou voltar. Porém, eu tenho atualizado mais as redes sociais, o Instagram e o Facebook. Então eu tenho interagido com vocês por lá durante a semana. Na quarta-feira tem o bilhete da semana, que toda quarta-feira eu coloco o bilhete relacionado a dicas para Ministério de Dança, para ministros de dança. Na sexta-feira eu coloco um vídeo que é o versículo em dança. Eu danço, dentro de um versículo que é escolhido por vocês. Então, assim, é uma interação bem melhor, a gente consegue estar mais juntinhos. E se você ainda não nos segue e se você ainda não curte a página no Facebook, eu vou deixar aqui para vocês, depois do vídeo, ir lá, seguir e curtir a página, tá bom? Enfim, o motivo desse vídeo é que, como vocês viram, na capa do vídeo, é um testemunho. Deus tem nos abençoado de uma forma, sabe, linda e sobrenatural. E eu não poderia deixar de vir aqui compartilhar com vocês também. Eu compartilhei lá no Instagram primeiro e eu falei que eu iria contar um testemunho sobre o canal, sobre onde tudo começou, aqui no canal. Nada mais justo do que contar aqui no canal. Então, assim, se você nos segue e não assistiu, tá fixado no Instagram, nos destaques lá no Instagram, eu contando a história de que a gente mudou a logomarca, de como foi, e que eu iria vir aqui no YouTube contar o testemunho, que eu estava tão feliz e que há bastante tempo eu tô para contar o testemunho e eu nunca consigo. E eu vi agora uma oportunidade de contar para vocês, compartilhar, o meu testemunho. Então, assim, espero que da mesma forma que foi abençoador na minha vida, e eu digo que a minha vida é um testemunho, possa de alguma forma abençoar a sua vida também. Amém? Então, assim, eu vou tentar resumir, sabe? Eu vou tentar também explicar de uma forma que vocês consigam entender, porque eu sou péssima explicando as coisas. Mas vamos tentar, tá bom? Então vamos lá, se você quer ouvir e quer ser abençoado através desse vídeo, continue assistindo, tá bom? Vamos lá! Então, para iniciar, eu não posso deixar de contar a trajetória, até de fato o nome do canal. Como eu disse, a minha vida é um testemunho, então eu vou contar desde o meu primeiro contato com o Ministério de Dança até de fato chegar a esse momento, onde Deus me deu esse ministério. Meus pais, eles não, antes de eu nascer, eles não eram cristãos. Meu pai não era cristão, minha mãe, a família era, mas enfim, depois de um tempo que começaram a ficar firme, E depois que eu nasci, aos meus 5 anos de idade, foi aonde eu tive o primeiro contato com a igreja, que aonde morávamos, na cidade vizinha que eu moro hoje, na rua da nossa casa tinha uma igreja. E a minha mãe começou a frequentar essa igreja juntamente comigo e eu comecei a frequentar o Ministério de Coreografia. E esse foi o primeiro contato onde começou o meu chamado, o meu ministério, onde Deus plantou a sementinha ali que eu iria ser um canal, através dele para abençoar outras vidas através da dança. Então foi ali que começou. Porém, minha mãe não era firme, íamos na igreja e eu participava até que chegou um momento, e o meu pai não era cristão, até que chegou um certo momento que precisou de nos mudarmos para onde moramos hoje. Aqui estávamos próximos da minha avó, da minha tia, que já tinham um vínculo com a igreja, já tinha uma frequência melhor, e acabou que a gente também começou a frequentar a igreja que elas frequentavam, que é a igreja que eu congrego atualmente. E aí eu comecei a participar do Ministério de Coreografia Infantil.
dessa igreja, que é que eu congrego hoje também. Enfim, comecei a frequentar a igreja e comecei a frequentar o Ministério de Coreografia das Crianças. Então, era por fases, né? Por idades. Tinha o Ministério das Crianças, que era Amigos de Deus. Tinha o Ministério das Adolescentes, pré-adolescentes, que era Mensageiras do Rei. E tinha os Embaixadores do Rei. Então, as crianças, né, os meninos que saía do Amigos de Deus ia para os Embaixadores do Rei. E as meninas que era do Amigos de Deus ia para as Mensageiras do Rei. E aí, dentro das Mensageiras do Rei tinha um grupo de coreografia e eu continuei dançando no grupo de coreografia. Então fui passando, né, por fases. Até que chegou o momento que não havia mais Mensageiras do Rei, acabou, né, esse ministério na nossa igreja, porém continuou o Ministério de Dança com outro nome. Enfim, continuei. E aí tinha o grupo de coreografia das mais jovens, das mais senhoras, e enfim. Voltando lá na questão da criança. Eu, no Ministério de Dança Infantil, eu sempre convidava o meu pai, por ele não ser da igreja, né? Eu sempre convidava ele para me ver dançar. E aí ele nunca podia, ele sempre falava, dava alguma desculpa que não podia. E o meu sonho e o desejo do meu coração, quando era criança, era que o meu pai caminhasse juntamente comigo e com a minha mãe na igreja e que ele se convertesse. E minha oração sempre foi essa. Então eu sempre convidava ele quando eu ia dançar, ou até mesmo cultos, né, normais, eu convidava ele nunca podia. Até que num culto de quarta-feira, né, estava tendo culto no templo e o culto das crianças na salinha. E nesse dia, quem deu o culto na salinha para as crianças foi o pastor da igreja, que é o pastor presidente. E aí teve o cultinho e tudo mais, e no final o pastor perguntou se alguém queria fazer algum pedido de oração. E eu levantei a mãozinha e fiz o meu pedido de oração, né? Deus pudesse tirar o meu pai do mundo e que ele pudesse caminhar juntamente comigo, com a minha mãe, na igreja, nos caminhos do Senhor, e que ele aceitasse a Jesus. Eu lembro até hoje que eu pedi assim, eu quero pedir pela vida do meu pai, para que ele pare de beber e que ele venha para a igreja e aceite a Jesus. Foi bem assim que eu pedi. Enfim, fiz o pedido de oração e naquela mesma semana, no domingo, o Ministério de Crianças, né, de Coreografia das Crianças, que era o que eu participava, iria dançar no domingo. E eu, mais uma vez, fiz o convite para o meu pai e mais uma vez ele deu a desculpa que não poderia ir. E aí, chegou no domingo, fui para a igreja e fui, né, para a salinha, para se arrumar e tudo mais, e subi no altar para dançar junto com as outras crianças. E eu lembro que eu subi, olhei para a porta, o meu pai estava na porta e ele foi, né, me assistir dançar. Mal sabia ele, mal sabia eu, mal sabia minha mãe do que Deus iria fazer naquele dia. Enfim, fiquei muito feliz e por ser pequena, eu tinha 7, 8 anos, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu falei, não ia imaginar que Deus tinha ouvido a minha oração, que o meu pai fosse para a igreja, eu nem lembrava. Porém, eu estava muito feliz, anestesiada com aquele momento de que meu pai foi me assistir dançar. Então, assim, foi muito gratificante, né? Hoje eu entendo como Deus age, né, em pequenos detalhes e como Deus de fato ouve a oração de uma criança. Como é importante, na verdade. Eu prezo muito isso e eu falo hoje para os meus liderados, para as minhas crianças, o quão importante é orar, quão importante é interceder, que Deus os ouve. Enfim, até que acabou o culto e no finalzinho o pastor fez o apelo e perguntou se alguém naquele momento queria aceitar a Jesus. E o meu pai foi à frente e, para a glória de Deus, ele aceitou a Jesus como o único suficiente salvador da vida dele. E enfim, a partir daquele dia, hoje caminhamos, eu, a minha mãe, a minha irmã, para a glória de Deus. Hoje a gente estamos firmes nos caminhos do Senhor. Ele parou de beber, ele parou de seguir as coisas do mundo e começou a seguir e a caminhar com Jesus. E hoje eu glorifico a Deus por isso.
Então, a minha vida, de fato, o meu ministério começou ali, né? Uma simples oração, um simples pedido, Deus atendeu e foi através de uma dança, né? Um convite para me ver dançar e Deus já estava trabalhando ali, mesmo com um simples convite, Deus já estava trabalhando ali. E eu fico muito feliz com isso.